Sabe, tudo começou com esses dois aqui, estão aqui, quietinhos, aqui do nosso lado, com Marina Silva e Guilherme Leal. Já estão os dois aqui. Para quem não os conhece, estão aqui quietinhos, sendo mais um, como somos todos aqui, porque, como disse a Marcela, hoje à noite somos todos mais um, né? Então, a partir da campanha da Marina, quando nós não conseguimos fazer com que o acordo que tínhamos com o PV de democratizar o Partido Verde fosse, eu vou telegrafar isso para a gente não perder muito tempo nisso, fosse realmente confirmado, nós primeiro criamos o movimento Transição Democrática para fazer esse debate. Fomos até aonde deu. Quando vimos que não tinha solução no sentido de ter uma coisa nova, uma coisa ampla, uma coisa horizontal e democrática, resolvemos sair. Naquele momento já se colocou a questão, muitos colocavam também essa questão, de discutir, bom, vamos sair, alguns nem chegaram a entrar, né? Eu digo, vamos sair no simbólico. Vamos sair, já vamos fazer um partido. Muitos colocavam isso. Mas alguns eram contra também. Mas nós chegamos naquele momento à conclusão que era precipitado fazer de imediato um partido, apesar de ter uma grande repercussão do legado eleitoral na sociedade, mas para se fazer algo a esse nível, não é necessário só votos, é necessário também um amadurecimento, um debate, uma visão ideológica, uma visão de processo, uma construção que nós ainda não tínhamos. E nós estamos chegando hoje aqui e vendo que foi acertada aquela decisão. Do contrário, talvez muitos de vocês não estivessem naquele processo de construção daquele partido. Precisaria, como alguns propuseram, né? Precisou mesmo amadurecer. Portanto, esse debate não é novo entre nós. Nos que estão no movimento Nova Política, ele já é um debate que vem desde esse período. Não é novo, não tem nenhuma construção abrupta, não tem nenhuma construção imediatista nisso, não tem nenhuma visão pragmática nisso, não tem nenhuma visão eleitoreira nisso. Embora, claro, se a gente tiver que chegar a construir algo, nós poderemos participar das eleições, mas nós pensamos a política no sentido aristotélico. A política é para ser construída pelos cidadãos no seu dia a dia de vida. A eleição é um momento deles. Então a gente quer construir algo para construir um processo na cidadania. Então, ficamos nesse período todo nesse movimento, debatendo esse processo. Esse movimento é um movimento multicêntrico, como bem diz a Marina. Ele não é um movimento hierarquizado, centralizado, ele é um movimento horizontalizado. Boa parte se conhece pelas mídias sociais, porque nós estamos em plena revolução cognitiva e uma das marcas dessa nossa visão organizativa é justamente atuar nessa contemporaneidade que é a relação direta que as mídias, as redes sociais nos permitem. Então é um movimento que se espalhou pelo Brasil todo. Hoje nós temos gente em todo o país. E às vezes temos mais de um núcleo organizado. Porque não tem uma hierarquização, não tem uma coordenação. Ninguém fala em nome do movimento Nova Política. Todos nós falamos em nome dele. Isso aqui é uma coisa bacana de construção. Além disso, nesse decorrer desse processo de debate, nós conseguimos também ampliar. Hoje aqui nós somos centenas, mas lá fora nós somos milhões. Hoje nós dialogamos não só com o movimento Nova Política, que é um dos núcleos vivos da sociedade, como a Marina falava, é um dos núcleos vivos que estão nesse processo, mas nós dialogamos com os novos movimentos, como os movimentos de proteção dos animais, o movimento vegetarianista, a juventude, os novos movimentos sociais, como os movimentos de catadores. Nós estamos espalhados por aí. A Marina tem uma frase que ela diz muito, eu gosto de repetir também. Nós somos uma comunidade de pensamento, embora não estávamos numa organização formal como é hoje o mundo político. Nós estamos aí espalhados, né, com pontinhos, construindo esse novo pensamento.
Esse processo, portanto, hoje é muito maior do que nós somos enquanto movimento. Nós temos o quê? 3 mil pessoas na internet nessas discussões. A Marina dialoga em redes sociais para quase 1 milhão de pessoas. Só nas mídias que ela usa, o blog, o Twitter e o Facebook. Afora as outras comunicações que a gente tem, via lista de e-mail, telefone, reuniões presenciais. Vários estados já fizeram as suas reuniões presenciais, às vezes mais de uma. A gente fica até espantado. Tem um núcleo em tal cidade que a gente nem sabia que existia. Então é um movimento em onda. É um movimento oceânico. É uma coisa ampla. Já começa com um novo olhar sobre a política. Esse processo está em debate. Ele não é um processo fechado, acabado. Ainda não há uma decisão de se construir. Essa decisão está sendo debatida a cada dia, construída a cada dia, e nós vamos ter uma grande reunião, Marina já colocou isso inclusive essa semana, que vai ser 16 de fevereiro, onde todos esses movimentos, obviamente que nós da Nova Política somos um dos principais, mas vários outros, inclusive parlamentares que nesse processo, alguns estão aqui, mas tem mais, parlamentares que nesse processo estão também contribuindo, colaborando, empresários, como aqui já tem alguns, empresários progressistas, sustentabilistas, juventude, movimento de mulheres, esses outros movimentos todos que eu já citei. A ideia é que no dia 16 de fevereiro a gente possa se encontrar em Brasília para tomar a decisão se vamos ou não construir uma nova organização. Mas enquanto nós não tomamos essa decisão, já está circulando várias contribuições. Eu não sei se vocês têm recebido, boa parte já recebeu. Tem pelo menos 7 documentos assinados por militantes, por ativistas, por pessoas. Não é nenhum documento oficial, mas são pessoas que estão procurando contribuir para essa construção. A primeira, e nesse documento tem um ponto de comum em todos, que são praticamente 2, que eu vou resumir em 2, porque o meu tempo aqui também eu não quero tomar muito tempo. O primeiro é o seguinte: nós representamos um novo pensamento a nível Brasil e a nível mundial. Nós estamos construindo uma nova utopia, um novo projeto político e ideológico baseado na sustentabilidade. O nosso centro é a sustentabilidade, porque nós percebemos que nenhuma organização política, seja institucional, ou seja na própria na sociedade, de certa forma, tem como centro da sua atividade uma visão sustentável. A visão sustentável é marginal hoje em todos os partidos políticos, todos, sem exceção. Por isso nós não estamos pensando, se assim decidirmos em construir algo, em ter uma nova sigla, uma nova legenda para acomodar as pessoas. Ao contrário, nós vamos incomodar o país. E a nossa discussão tem um sentido de emergência. É uma discussão que cabe todas as pessoas, independente de credo, de cor, de classe social, de orientação espiritual, porque nós achamos que vivemos numa crise civilizatória e precisamos nos unirmos para enfrentar essa crise civilizatória que tem como centro a crise ambiental planetária, a crise de valores e o problema das mudanças climáticas. Então, se numa emergência dessa, é a hora de nos unirmos. Portanto, não há discriminação de nenhum tipo nesse movimento que nós estamos fazendo. É um movimento amplo. Enquanto os partidos querem ser parte, o nosso movimento quer representar o todo. E o nosso diálogo, óbvio, é para a sociedade humana, mas não só com a sociedade humana. Nós vamos agir, estamos agindo na sociedade, na política, com compaixão, com colaboração. É outros paradigmas. Não é o paradigma da competição. É um paradigma que vai, inclusive, escutar
escutar o sofrimento da natureza e o sofrimento das outras espécies que vivem no planeta, porque uma sociedade democrática tem que ser em harmonia dos homens com eles mesmos, mas também dos homens com a natureza. O segundo grande elemento dessa discussão é que nós, se tivermos uma organização, não pode ser a mesmice. Se tivermos uma organização, não é mais uma legenda. Se tivermos uma organização, não é algo que vai acomodar alguns donos de plantão, que vai ser sempre comissão provisória até a vida, sei lá, se encarregar de não ter outra alternativa. A nossa visão é que precisamos construir, se tivermos que construir um projeto político, vejam, isso é uma coisa importante no nosso movimento, que questione o monopólio dos partidos na política. Portanto, a nossa discussão significa dizer, vamos criar centros virtuosos de cidadãos ativos e cidadãs ativas que possam se engajar na política, não necessariamente em partido, para fazer valer as suas reivindicações e dar uma contribuição à sociedade. Portanto, não tem nada a ver com o que está aí. E nós não vamos aguardar uma reforma política para um dia que nunca virá, certo? Porque se nós tivermos que construir algo novo, tem que ser novo mesmo. E tem que ser coerente com o que a gente está pensando. Nós não podemos dizer, se vier uma reforma, nós vamos fazer assim. Não, nós vamos, mesmo sabendo dos limites da legislação, vamos começar a pôr na prática esse novo mundo político que nós queremos alcançar num futuro distante. Então, nós estamos concatenados. A nossa ideia é concatenar a nossa prática com a nossa utopia. Porque uma utopia que não tem prática não é utopia. Uma utopia que não tem prática é demagogia. E basta de políticos e política demagoga. Está na hora da gente arregaçar as mangas e fazer algo novo. Essa é a construção do movimento Nova Política, com seus altos e baixos, com suas diferenças. Nós não temos nenhum problema com a diferença, somos diversos, é só olhar a natureza, é só olhar a nossa mão, nem ela é igual. E nós queremos valorizar a diversidade, nós queremos valorizar a sustentabilidade, nós queremos valorizar a democracia, nós estamos antenados com a revolução cognitiva e sabemos que o que vem aí é para ficar em matéria de começar a questionar o mundo representativo da política, porque as redes sociais nos permitem falar diretamente entre nós e também falar diretamente com a sociedade, e esse é o processo que está aberto, em debate, não está fechado. Não existe uma decisão para construir um partido, mas existe um movimento virtuoso que já está há mais de 2 anos, que tem um legado, que foi o legado de 2010, e que aprendeu muito, e debateu muito, e viu que a política não pode continuar como está. Os bons querendo sair e os ruins querendo ficar.